Olá! Sabe aquela pergunta que, nossa, persegue a gente desde criança? O que você quer ser quando crescer? Pois é, hoje a gente vai investigar de onde vem toda a ansiedade por trás dessa escolha. E o mais importante, descobrir um jeito totalmente novo de pensar o nosso futuro profissional. Vamos nessa? Olha só, essa pergunta, que parece tão inocente, né? Tão inofensiva, na verdade ela joga a gente numa baita armadilha. A armadilha de achar que a gente precisa ter uma única resposta. E que essa resposta vale para a vida inteira. Mas espera aí, quem foi que disse que a regra do jogo é essa? Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada na história do Renan. Imagina só, uma criança super criativa, feliz, cheia de vida, sabe? E aí, ele entra na faculdade de engenharia e, de repente, se vê completamente perdido. Aquela alegria toda virou desmotivação, um vazio. A história do Renan, na verdade, é um espelho do que muita, mas muita gente sente por aí. E é exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Pois é, o que rolou com o Renan não é de forma alguma um caso isolado. Essa angústia toda que ele sentiu, ela é resultado de uma pressão social gigantesca para a gente fazer a tal da escolha certa. E é justamente sobre essa pressão que a gente vai falar agora. E o mais curioso, para não dizer irônico, é que essa decisão, que é uma das mais importantes da vida, ela precisa ser tomada justamente num dos momentos mais confusos que existem, a adolescência, né? É um verdadeiro turbilhão de dúvidas sobre quem a gente é, o que a gente quer. E é bem no meio desse caos todo que pedem pra gente, sei lá, traçar um plano definitivo pro futuro. Complicado, né? Mas agora vem a parte que, pra mim, é a mais surpreendente. Sabe toda essa pressão que a gente tá falando? Então, ela é algo bem recente na história da humanidade. É, sério. E pra gente entender o porquê, vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo. E olha que loucura isso aqui. A palavra trabalho, sabe de onde ela vem? Do latim tripalium. E tripalium era nada mais nada menos que um instrumento de tortura da Roma antiga. É isso mesmo, tortura. E isso já mostra pra gente que por muito tempo a ideia de trabalho não tinha absolutamente nada a ver com paixão, com propósito, com escolha pessoal, nada disso. Era só uma necessidade e muitas vezes uma necessidade bem dolorosa. Essa linha do tempo aqui resume tudo de forma perfeita. Vamos olhar. Lá atrás, nos tempos primitivos, o trabalho era simplesmente uma questão de sobrevivência. Comer, se abrigar e só. Aí a gente avança para o feudalismo. O trabalho, era destino. Nasceu filho de ferreiro, ia ser ferreiro. O caminho já estava traçado, sem discussão. Foi só com a chegada do capitalismo que a coisa mudou. O trabalho virou uma escolha. E é aí que o jogo vira, porque junto com essa suposta liberdade veio também o peso, a ansiedade de ter que decidir. Então, a gente começa a perceber que a dificuldade de escolher uma carreira não é só sobre o trabalho, sabe? O buraco é bem mais embaixo. É sobre uma questão muito mais profunda. Como é que a gente constrói a nossa identidade num mundo que simplesmente não para de mudar um segundo sequer? Pensa num documento de identidade, um RG, por exemplo. Ele passa uma ideia de algo fixo, né? Estático, que não muda. Mas será que a gente é assim? Será que a nossa identidade é uma coisa que a gente tem? Ou será que é uma coisa que a gente constrói um pouquinho a cada dia? Olha, o filósofo Jean-Paul Sartre tinha uma ideia bem radical sobre isso. Para ele, a gente não nasce com um propósito definido, não. Ele dizia que nós estamos condenados a ser livres. O que isso quer dizer? Quer dizer que somos nós e mais ninguém que criamos quem a gente é por meio das nossas escolhas. Não existe um eu verdadeiro escondido em algum lugar, esperando para ser descoberto. A gente se inventa. E como se não bastasse toda essa complexidade, a gente ainda vive no que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida. A ideia é que tudo ao nosso redor, as relações, os empregos, os valores, tá tudo meio que derretendo, sabe? Mudando de forma o tempo todo. E aí tentar construir uma identidade única e sólida nesse cenário é quase como tentar construir um castelo de areia bem na beira do mar. A gente sabe o que acontece, né? E tudo isso leva a gente para a pergunta que amarra todas as pontas. Pensa bem, se as pessoas estão sempre mudando, e se o mundo ao nosso redor também está mudando sem parar, como é que faz sentido se comprometer com uma única carreira para o resto da vida? É um conflito gigante, fundamental. Ok, então se não existe uma resposta certa e definitiva, o que a gente faz? Fica paralisado? Não. A solução talvez não esteja em encontrar respostas prontas, mas sim em aprender a fazer as perguntas certas. E aqui é bem importante a gente fazer uma distinção.
Antigamente se falava muito em orientação vocacional. A ideia era que cada um tinha uma vocação, um chamado meio místico que precisava ser descoberto. Hoje o conceito é outro. A orientação profissional é um processo bem diferente. Ela não está ali para dar uma resposta mágica, mas sim para dar ferramentas para que a própria pessoa consiga construir o seu caminho. O objetivo da orientação profissional moderna, então, é completamente outro. Não se trata de entregar um mapa com um destino final já traçado. A ideia é muito mais ensinar a pessoa a usar uma bússola. É sobre autonomia. É sobre dar o poder para que cada um consiga desenhar o seu próprio mapa, o seu próprio caminho. E agora a gente chega na parte que, na minha opinião, é a grande virada de chave de toda essa conversa. É uma mudança de mentalidade que pode, de verdade, transformar a relação que a gente tem com a carreira e com a vida. A grande sacada é essa aqui. Parar com a busca incessante pelo emprego perfeito e começar a pensar em construir um projeto de vida. Percebe a diferença? O trabalho deixa de ser o fim e se torna uma parte de algo muito maior. Um projeto que é vivo, dinâmico, que está sempre em construção, exatamente como a gente. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Existe uma ideia chamada design de vida, que propõe 3 passos bem interessantes. Primeiro, revisitar a própria história. Olhar para trás e entender as escolhas e os eventos que trouxeram até aqui. Segundo passo, analisar o presente. O que faz sentido hoje? E, por fim, o terceiro passo, projetar o futuro. É pegar tudo isso, todo esse material, e começar a desenhar ativamente os próximos passos. É quase como um arquiteto que projeta uma casa, sabe? Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. A carreira não é uma coisa pronta que a gente encontra por aí, debaixo de uma pedra. É um processo de construção. Cada pessoa é coautora da sua própria história profissional. E o mais legal é que, por ser uma história, ela sempre pode ser reescrita. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Talvez a grande pergunta da nossa vida profissional nunca tenha sido o que eu quero ser. Talvez a pergunta realmente poderosa, a pergunta que liberta, seja outra. Que vida a gente quer construir? E a resposta para essa pergunta, veja bem, não é o nome de uma profissão. É um projeto que está sempre em construção.